O sangue de Jesus ainda existe. Como esse sangue está purificando? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Muito estranho. Você não acha, no mínimo, muito estranho muitas pessoas ficarem usando o jargão sangue de Cristo, ou sangue de Cristo tem poder, aleatoriamente, sem temor algum nem meditarem o que o sangue do Senhor Jesus Cristo representa e por qual motivo foi derramado? Você não acha também muito estranho essas mesmas pessoas não proferirem, da mesma forma, qualquer espécie de jargão, utilizando o nome de Satanás ou algum demônio, ou algo que os referencie, como vencidos por Deus, condenados ao inferno, malditos, etc. E, com muito medo de citarem os termos Satanás ou demônios, dizem o inimigo. E ainda tremem-se de medo quando ouvem alguém citar os nomes deles. Tremem de medo de Satanás e dos demônios, mas não sentem nem um pouco de temor a Deus. Conscientemente ou não, essas pessoas estão, na verdade, sendo utilizadas pelo próprio Satanás e seus demônios. O termo inimigo, sem citar-se quem é esse inimigo, jamais aponta diretamente para Satanás, visto que, infelizmente, as pessoas sempre acrescentam em seus convívios muitos inimigos. O diabo e os demônios querem isto mesmo. Eles querem respeito, temor e medo não somente a eles, mas aos seus nomes ou codinomes. Não é à toa que Satanás e os demônios induzem muitos seres humanos a fazerem imagens esculpidas e figuras religiosas para serem reverenciadas ou adoradas. Satanás e demônios tomam esses ídolos de barro ou qualquer outro material, entrando neles, e amam ser adorados por seres humanos, pois eles bem sabem que Deus sempre condenou essa prática de fazer imagens. O próprio Deus sabe que quem está dentro desses objetos de idolatria são demônios ou o próprio diabo. Confundem os idólatras, atribuindo diversos nomes a essas entidades das trevas. Milhares de demônios usam nomes semelhantes, como se estivessem em muitos lugares ao mesmo tempo, como se fossem onipresentes. Assim, Satanás e os demônios conseguem atrair, para si, adoração, louvores e rituais, aproveitando o pouco tempo que ainda lhes resta, antes de serem lançados, junto com seus adoradores, no lago de fogo e enxofre eterno. Muitos de seus adoradores desconhecem que estão adorando demônios e Satanás, mas outros o fazem conscientemente. Muitos atribuem as coisas boas que acontecem a essas entidades, e as coisas ruins a Deus. Quando acontece algo bom, agradecem ao santo ou santa tal. Quando acontece algo ruim, dizem logo, por que Deus permitiu isto? Porque não perguntam, por que tal entidade religiosa permitiu isto? Essas entidades são responsáveis apenas pelas coisas boas e Deus pelas ruins? Essas pessoas consideram essas entidades de idolatria como seus deuses. E outros muitos agradecem a Deus e somam a ele alguma entidade religiosa de idolatria. Dizem, foi Deus e o santo ou a santa tal. Como se Deus não conseguisse fazer nada bom sozinho. Essa atitude, além de ser ridícula, é desprovida de fé em Deus e temor aos deuses de idolatria. Esse desconhecimento deve-se ao fato de negligenciarem o exame da única palavra que Deus deixou para falar ao homem, qual seja tão somente a Bíblia, ou por desejarem vender a alma com a finalidade de obterem algum ganho material, popularidade e também adoração, muitas vezes com falsa humildade, enquanto ainda estão nesta terra. Muitos dizem, induzidos por demônios ou por medo deles, que não querem estar com os nomes deles na boca. Quem disse que são obrigados a citar os nomes deles sem os inferiorizar? Coloquem esses malditos no lugar que merecem. Eles devem ser conhecidos, sim, como vencidos e derrotados para sempre, sem temor algum. A não ser que seja alguém que pertença a eles e falseie ser de Deus. Neste caso, será perigoso porque esse tal estará lutando contra seus próprios deuses das trevas. Não há necessidade de ficar provocando esses malditos, mas isto não é motivo para que sejam temidos. Satanás e todos os demônios são apenas anjos caídos e vencidos para sempre pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nada mais que isto. Portanto, antes tema Deus, que é o Todo-Poderoso,
e não terá como inocente quem toma o seu santo nome em vão. O diabo e os demônios estão usando muitas pessoas para blasfemarem e falarem o nome de Deus em vão, com o único objetivo de fazerem com que essas mesmas pessoas se distanciem de Deus e não respeitem o seu santo nome. Se você ainda não sabe, o Senhor Jesus Cristo é Deus, o Filho. Portanto, é a Ele a quem devemos temer, e não a anjos caídos, vencidos e condenados, como Satanás e todos os demônios. Não pense que Satanás e os demônios irão respeitar você ou parar de atacá-lo se você tiver algum temor a eles. Se você está pensando assim, com certeza, está redondamente enganado e enganada por demônios e o diabo. Por você ter temor a eles ou os respeitando, jamais evitará que tentem fazer alguma coisa para destruir a sua vida, ainda que você não seja de Deus. Até o que parece dádiva desses anjos das trevas, reverte-se em maldições que serão expostas mais cedo ou mais tarde. Eles estão apenas usando muitas pessoas, só isto. O interesse deles é ter você apenas como um objeto descartável deles. Agora, se você é um servo ou uma serva verdadeiro e verdadeira de Deus, não tem o que temer, pois o Espírito Santo habita em você. Se você é verdadeiramente de Deus, no máximo Satanás e os demônios irão usar os servos deles contra você, e o tentar para que você desobedeça a Deus e obedeça a eles, como sempre fizeram até contra aqueles que eram muito próximos de Deus. Portanto, você temendo ou não a Satanás e os demônios, nunca evitará que eles tentem destruir a sua vida. Tema verdadeiramente somente a Deus, e Ele agirá em seu favor. De agora em diante, pare de usar o nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em vão, ou como forma de jargão entre amigos, e principalmente, tente conhecer o que significa o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz por você. O sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado na cruz com a única finalidade de pagar todos os nossos pecados, e não para ficar sendo citado como objeto de defesa ou ataque espiritual. Entenda a partir de agora. Vamos ver. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 a 22. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus, capítulo 10, versículos 28 a 31. Quanto sofrimento! Há diversos incrédulos, travestidos de crentes, que fazem chacota com o sangue do Senhor Jesus, e outros, até crentes verdadeiros, induzidos por essas espécies de instrumentos do diabo, que falam do sangue de Cristo como amuleto, como os idólatras fazem com a cruz. Antes, quero ressaltar que Satanás e demônio algum corre de cruz alguma. Na verdade, eles fazem de conta que têm medo de objetos em forma de cruzes para induzirem os indoutos a seguirem a idolatria ao objeto que o Senhor Jesus foi colocado para ser sacrificado. O Senhor Jesus foi crucificado sem ter culpa alguma.
Não foi somente o Senhor Jesus Cristo que foi morto em uma cruz. Milhares de bandidos também foram crucificados. É muito importante sabermos que todas as pessoas devem focar no único que pode perdoar pecados e salvar a todo aquele que se arrepende verdadeiramente dos pecados e se converte somente a Ele. Portanto, o centro do cristianismo não é cruz alguma nem qualquer outra pessoa ou objeto, mas somente o Senhor Jesus Cristo. As cruzes eram instrumentos de tortura com a única finalidade de assassinar condenados. O Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido, conforme está escrito em Lucas, no capítulo 19, versículo 10. Ninguém deve dar atenção a símbolos porque são todos pagãos. A cruz, por exemplo, é um símbolo de morte. Não tema a cruz que Cristo foi colocado, mas tão somente o Cristo que foi morto na cruz por amor a mim e a você. Para derramar sangue, o Senhor Jesus Cristo sofreu muitas agonias e dores. Ele teve a sua carne rasgada, a cabeça, as mãos, os pés e o lado furados profundamente. Sinto uma forte emoção quando imagino o que o meu Salvador passou por causa dos meus pecados. Imagine se o que o Senhor Jesus Cristo passou fosse com você ou um parente seu. Já imaginou alguém perfurando e rasgando a sua carne profundamente, diversas vezes, desde a madrugada até a tarde, sem parar um só segundo? Já imaginou, além desse horrendo sofrimento, ainda ser cuspido, esbofeteado e zombado sem ter feito nada de mal a ninguém? O que o Senhor Jesus Cristo fez foi alimentar milhares de pessoas, curar enfermidades incuráveis, ressuscitar mortos, expulsar demônios extremamente cruéis e salvar pessoas, arrependidas e convertidas a Ele, ou seja, livrar os convertidos a Ele, da condenação eterna ao fogo do inferno. Você suportaria tamanho e horrendo sofrimento em uma cruz? O Senhor Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina, que sempre teve na eternidade, e a humana, que passou a ter quando veio em carne há cerca de 2000 anos. Ele poderia, como Deus o Filho que sempre foi, ter feito todos os seus algozes morrerem instantaneamente, sem necessidade de esforço algum. Ao invés disso ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, conforme está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Não há nada que o Senhor Jesus Cristo tenha ensinado que não tenha feito antes. Ele oferece o perdão, mas a maioria o rejeita. Veja o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Pare agora. Portanto, pare de usar o nome de Deus em vão, incluindo o nome de Deus, o Filho, o Senhor Jesus Cristo, e fazer piadas e chacotas com o sangue que ele derramou na cruz. Você não imagina o quanto ele sofreu por sua causa, por amor a você, por causa dos seus pecados. Talvez você não pense nisto porque é apenas mais um religioso, de qualquer religião que seja, mas ainda não teve uma experiência verdadeira e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Por isto ainda não tem o Espírito Santo para entender este fato tão sério e singular. Pare urgentemente com esses jargões satânicos de zombaria ao Senhor Jesus Cristo e ao seu sangue derramado na cruz. Nunca mais diga: sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo, etc. O verdadeiro salvo pelo Senhor Jesus Cristo não precisa dessas coisas, e estes jargões nunca foram usados em parte alguma da Bíblia. O que deve ser feito é você apenas confiar no poder de Deus e orar com humildade. Nada mais que isto. O que passar disto é o diabo e seus demônios tentando fazer as pessoas blasfemarem de Deus. O sangue de Jesus Cristo, antes da fundação do mundo? Como assim? Antes mesmo de Deus criar todas as coisas, ele já sabia que o homem o desobedeceria e não poderia, de forma alguma, pagar por seus erros para ser redimido. Até porque o homem sempre volta a praticar os mesmos e diversos pecados por amar pecar, por sentir um grande prazer em fazer coisas erradas, ainda que saiba que Deus não permite. Por isto, desejando viver no céu com seres humanos que foram feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus, por suas inexplicáveis misericórdias e amor, planejou, junto com seu Filho, Jesus Cristo,
pagar o preço impagável pelo homem com sacrifício de sangue. Esse plano foi cumprido quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Veja, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro maculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 21. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Efésios, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. O mesmo apóstolo Paulo escreveu uma carta a Tito, dizendo o seguinte: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. O Senhor Jesus Cristo derramou todo o seu sangue quando morreu na cruz. Mas, vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. João, capítulo 19, versículos 33 e 34. Não havendo mais sangue para sair, saiu água. O Senhor Jesus Cristo derramou todo o seu sangue como único pagamento por todos os nossos pecados. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 6 e 7. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ao terceiro dia da sua morte, triunfante, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou com corpo físico. Ele provou que morreu na cruz porque quis, por amor a mim e a você, para pagar com seu sangue todos os meus pecados e os seus, ressuscitando com corpo físico, em carne e ossos, vencendo a morte por nós, para sempre. Ele não usou o seu poder divino para evitar a sua morte por amor a mim e a você. Suportou todo o sacrifício, todo o sofrimento na cruz, por amor. Veja quando ele aparece, depois de ressuscitado, aos apóstolos, o que ele disse, conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 39. Voltou para o céu com corpo físico. O Senhor Jesus Cristo, após ter oferecido todo o seu sangue, na cruz, como sacrifício único aceito por Deus o Pai para pagamento por todos os pecados de cada um de nós, pecadores, e tendo ressuscitado com corpo físico, ao terceiro dia da sua morte, subiu ao céu e entrou no Santo dos Santos, concluindo assim o único plano de Deus para salvar o homem pecador. No livro aos Hebreus lemos o seguinte: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12. Na ilha de Patmos. João, o apóstolo,
na ilha de Patmos, por ordem do Senhor Jesus Cristo, escreveu o livro do Apocalipse para os salvos saberem as coisas que irão acontecer nos fins dos tempos. Veja o que ele disse sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Ele não disse nos lavará, mas nos lavou dos nossos pecados. Para entendermos bem esta questão, necessitamos saber que o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz, em sacrifício, como único pagamento por todos os nossos pecados foi literal. O Senhor Jesus Cristo, Deus, o Filho, sempre existiu em espírito desde a eternidade passada com Deus, o Pai, e Deus, o Espírito Santo. Na triunidade de Deus sempre existiu o Senhor Jesus Cristo como Deus, o Filho. Veja o que diz no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. O Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículos 1 a 13 e 14. Isto mesmo. Esse Verbo que sempre foi Deus, e se fez carne, é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que aconteceu com o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz? Como aquele sangue pode purificar cada pecador que se arrepende de verdade dos pecados e se converte somente a ele? Vejamos o que a Bíblia diz. O sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo, na cruz, ainda existe. Como esse sangue está purificando? Há cerca de 2000 anos, o Senhor Jesus Cristo veio a esta terra em carne. A carne do Senhor Jesus Cristo, ou seja, seu corpo físico, é igualzinho ao de qualquer ser humano masculino, com a única exceção do pecado, pois ele nunca pecou. O Senhor Jesus Cristo, ao terceiro dia da sua morte, ressuscitou com o mesmo corpo físico que morreu, em carne e ossos, agora glorificado para nunca mais morrer. É lógico que o sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo, na cruz, não foi juntado em uma bacia e guardado para aspergir a humanidade, até porque o quantitativo do seu sangue, em litros, não daria para aspergir todos os salvos do mundo inteiro, desde a criação do homem até o fim dos tempos. Aquele seu sangue foi oferecido ali na cruz. Mais uma vez relembro, o que vale não é a cruz que o Senhor Jesus Cristo foi colocado, mas o seu sangue que foi derramado. Alguns textos bíblicos referem-se à cruz de Cristo, indicando o sofrimento que ele passou, e não objeto de madeira. Exemplos. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, está escrito que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Esta palavra da cruz é o Evangelho, o sofrimento e a morte do Senhor Jesus, e não a palavra de uma cruz de madeira ou qualquer outro material. O objeto cruz não tem palavra. O versículo anterior, 17, já indica que a cruz é o evangelizar, ou seja, pregar o Evangelho. Pois, pela pregação do Evangelho eles eram perseguidos e mortos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4, Paulo afirma que a mensagem do Evangelho é a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus, e não duas hastes cruzadas. Em Marcos, capítulo 8, versículo 34, o Senhor Jesus diz que quem o quiser seguir, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Ele não está mandando o cristão andar com uma cruz nas costas ou pendurada no corpo, mas refere-se ao sofrimento que o crente passa por ser um cristão. E naquela época, os cristãos eram, diariamente, perseguidos e assassinados em grandes quantidades pelo Império Romano. Esta era a cruz deles, o sofrimento, e não um objeto em forma de cruz. É evidente, também, afirmarmos que, atualmente, o sangue que corre nas veias do corpo do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e vivo, no céu, não é o mesmo que foi derramado na cruz. Irei exemplificar de forma simples com o pagamento de dívida comum aqui na Terra. Vamos supor que um homem muito rico resolvesse pagar as dívidas de todas as pessoas do mundo, contraídas contra o pai desse homem muito rico.
O homem muito rico fez o pagamento à vista com uma certa quantia em dinheiro. O dinheiro foi entregue de forma física ao credor, que é o pai do homem muito rico. O homem muito rico só exigiu que cada um se apresentasse diante do credor, seu pai, para dizer que aceita o pagamento feito pelo filho dele. Nada mais. O quantitativo de papel moeda entregue pelo homem muito rico a seu pai não daria para ser jogado em cima de todas as pessoas do mundo inteiro. Por isto, não necessitaria passar o papel moeda em cada um no mundo inteiro, mas apenas cada um se apresentar diante do pai do homem muito rico que já pagou todas as dívidas de todas as pessoas do mundo, e dizer que aceita o pagamento feito pelo filho dele. Nada mais. Como a dívida já está paga e somente alguns compareceram diante do pai do homem muito rico, apenas alguns tiveram suas dívidas quitadas. O restante teria que prestar contas ao credor, o pai do homem muito rico, por não ter aceito o pagamento feito por seu filho. Antes, a maioria o rejeitou e tentou pagar inutilmente com seus próprios esforços. Nesta parábola, temos o papel moeda representando o sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo, na cruz, por todos os pecadores. O Pai representou Deus, o Pai. O homem muito rico, filho do credor, representou o Senhor Jesus Cristo. Observe que o quantitativo de papel moeda não daria para ser passado nos corpos de todas as pessoas do mundo. Assim, o sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo, na cruz, não está separado em uma bacia, nem seu quantitativo, em litros, daria para ser asperso em todos os que se arrependem dos pecados e se convertem somente a Ele. Portanto, Deus, o Pai, como já vimos em texto citado anteriormente, já escreveu, antes mesmo da fundação do mundo e do Senhor Jesus Cristo ter derramado seu sangue na cruz, os nomes de todos os que ele anteviu que iriam se arrepender de verdade dos pecados e se converter somente ao Senhor Jesus Cristo. Deus, o Pai, e também o próprio Senhor Jesus Cristo já sabiam como tudo iria acontecer, pois já estava em seu plano eterno, salvar o pecador. O Senhor Jesus Cristo anteviu sua morte física na cruz, antes mesmo de vir ao mundo em carne. Então, o sangue que o Senhor Jesus Cristo ofereceu uma única vez, na cruz, foi o sacrifício pelos pecados de todos os seres humanos porque todos somos pecadores. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não quer receber esse sacrifício. Então, o que vem a ser uma purificação no sangue do Senhor Jesus Cristo? O simples ato do pecador achegar-se humildemente diante de Deus, reconhecendo-se pecador perdido e incapaz de pagar a Deus suas dívidas de pecados, o arrependimento sincero por ter cometido tantos pecados e a aceitação do sacrifício de sangue feito pelo Senhor Jesus Cristo, na cruz, há cerca de 2000 anos, faz com que Deus, o Pai, perdoe todas as nossas dívidas de pecados, e olha para nós não mais manchados pelos pecados, porque em sua mente divina sempre está bem visível o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou há cerca de 2000 anos, na cruz. É assim que acontece. Para Deus, não há contagem de tempo, pois tudo já aconteceu. Para Deus, o ontem ou o amanhã são a mesma coisa. O que importa para Deus é a atitude sincera e humilde do pecador em se arrepender de verdade dos pecados e aceitar o seu plano eterno de salvação. Só isto. Nada mais. A substância sangue, derramado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, não está mais em lugar nenhum, a não ser na memória de Deus, o Pai. O sangue que corre atualmente nas veias do corpo físico do Senhor Jesus Cristo, homem, é o sangue da ressurreição, e não mais o da morte. Por isto, nós os que recebemos o sacrifício feito pelo Senhor Jesus Cristo há cerca de 2000 anos, com seu sangue derramado na cruz, teremos corpos novos, incorruptíveis, também com sangue novo. Quando afirmamos que o sangue do Senhor Jesus Cristo purifica todo pecador verdadeiramente arrependido e convertido somente ao Senhor Jesus Cristo, estamos dizendo que o sacrifício de sangue feito por ele na cruz, há cerca de 2000 anos, foi o único motivo que fez Deus, o Pai, nos purificar de todo pecado, ou seja, perdoar completamente e esquecer todos os nossos erros que cometemos durante toda a nossa vida, desde que nascemos até a saída desta terra pela morte física ou pelo arrebatamento nas nuvens que se dará com o advento da volta corporal do Senhor Jesus Cristo, e nos encontrarmos com Ele nas nuvens para vivermos para sempre com Ele. Portanto, antes que seja tarde demais, arrependa-se agora dos seus pecados e converta-se somente ao Senhor Jesus Cristo. Não deixe para depois, porque você pode morrer a qualquer momento. Deixe de lado o seu orgulho religioso ou pessoal. Vamos supor que você morra hoje,
para onde irá a sua alma? Não sabe? Ou você dará uma resposta de teoria religiosa imprecisa? Creia na única palavra que Deus deixou para falar ao homem, a Bíblia. Nada mais. De acordo com a Bíblia, se você morrer do jeito que está, irá passar a eternidade no inferno de fogo eterno. Ainda que você não acredite nisto, se você não se arrepender dos seus pecados e não se converter somente ao Senhor Jesus Cristo agora, poderá já estar no inferno eterno de fogo hoje mesmo. E ninguém, nem ritual religioso algum poderão livrá-lo do inferno de fogo. Nunca mais você sairá de lá. Isto é verdade. Não espere ir para o inferno para acreditar que ele existe. Todos os seus pecados podem ser purificados agora e você perdoado completamente por Deus. Sua alma depende de uma única decisão de fé verdadeira somente no Senhor Jesus. Nada mais. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Atos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7.